esclarecer que esse momento específico, que este interrogatório está sendo realizado através de videoconferência por fatores excepcionais, assim como previsto no artigo 185, parágrafo 2º do nosso CPP, que diz que, excepcionalmente, o juiz, por decisão fundamentada, de ofício ou a requerimento das partes, poderá realizar o interrogatório do réu preso por sistema de videoconferência ou por recurso tecnológico de transferência de som e imagem em tempo real, desde que a mescisa seja necessária para atender a finalidades específicas elencadas nos incisos 1, 2, 3 e 4. Portanto, dada a relevante necessidade do afastamento social motivada pela Covid-19, o CNJ editou regulamentação admitindo-se fundamento da pandemia para interrogatórios por videoconferência. Sendo assim, determinei de ofício que assim fosse feito. Intimei as partes com prazo estabelecido na lei de 10 dias e aqui estamos. Sem mais, gostaria de dar início a este ato, escutando a autora do processo. Pela ordem, meritíssimo. Sim, permitida a palavra de ordem, doutora promotora. Por se tratar de um procedimento especial, regrado pelas leis 8.038 e pela lei de drogas, ambas prevêem o interrogatório como primeiro ato processual. Nesse mistério, gostaria de solicitar que fosse seguido este rito processual estabelecido pela legislação pertinente. Pela ordem, meritíssimo. Gostaria de complementar a fala do MP. Sim, está permitida a palavra de ordem, doutora advogada. Gostaria de fomentar a fala da promotora de justiça com o precedente julgado do ministro Marco Aurélio, publicado em 28 de novembro de 2017, que aduz o seguinte: o artigo 400 do CPP, a versar o momento do interrogatório no procedimento simples, ou seja, no procedimento comum, ele não repercute no âmbito da disciplina do procedimento especial, considerando ainda a data de encerramento da instrução. Também pela ordem, meritíssimo, eu gostaria de refutar os argumentos da acusação. Perfeitamente. Está permitida a palavra, doutor? Dentro da seara dos atos de instrução, eu trago para apreciação o entendimento da STJ julgado pelo ministro Rogério Chet Cruz, da 6ª turma, com data bem mais recente, que é 20 de outubro de 2020, ou seja, julgado no último outubro, que diz o seguinte: o HC número 127.900/AM sobre a Lei de Drogas aduz que o rito processual previsto no artigo 400 do CPP deve ser aplicado a todos os procedimentos regidos por leis especiais, por reconhecer que se trata de um regramento mais benéfico ao acusado. Perfeitamente. Após ouvir as argumentações do Ministério Público, da acusação e da defesa, eu gostaria de informar que conheço os posicionamentos e coaduno com o posicionamento do STJ. Portanto, neste processo, vamos seguir a ritualística do artigo 400 dos ritos comuns e ordinários, por também entender que se trata do entendimento lex mitio, ou seja, mais benéfico ao acusado. Assim sendo, o artigo 400 traz uma ordem que deve ser seguida. Em primeiro lugar, ouviremos a vítima. Depois, iremos ouvir as testemunhas de acusação. Logo em seguida, ouviremos as testemunhas de defesa. E, por último, será ouvido o réu. Existem também algumas oitivas que serão opcionais, que não ocorrerão todas as vezes, assim como aludido no parágrafo 2º, assim como os peritos, nos casos de reconhecimento e acariação. Após a minha oitiva com o réu, eu darei a palavra à promotora para que também possa fazer os seus questionamentos e, após esses questionamentos, poderá fazer uso da palavra a advogada de acusação, se assim o desejar. E, por último, darei a palavra à advogada de defesa. Gostaria de esclarecer também que o STJ reconheceu a natureza preponderante do interrogatório como meio de defesa. Porém, sabemos que o mesmo tem uma natureza dúplice, pois também poderá ser utilizada tanto pelo MP quanto pela acusação. Ouviremos agora a senhora Daniele, que é a autora da ação. Bom dia, senhora Daniele. Bom dia, doutor. Tudo bem?
A senhora poderia nos contar a sua versão da história? Claro, doutor. Esse senhor que está aqui, ele acabou com a vida do meu filho. Desde que ele conheceu meu filho começou a usar drogas, entendeu? Ele é o responsável por meu filho estar na situação que está hoje. Ele parou de estudar, ele perdeu o emprego, ele perdeu a família dele, a esposa. E nesse momento ele está na clínica de tratamento para dependente químico. Eu protesto, meritíssimo, pois a autora está mentindo. Protesto negado, doutora. Eu gostaria de lembrá-lo que não há contradita da vítima, pois a mesma não é compromissada com a verdade. Neste momento, ouviremos as testemunhas, deixando claro que qualquer pessoa pode ser testemunha. Vou explicar também como que irá funcionar na sequência. A ordem, a primeira palavra será do Ministério Público, depois da defesa. Ou ao contrário, dependendo de quem arrolou as testemunhas. Primeiro será quem arrolou as testemunhas e somente depois será a vez da parte contrária, sendo o juiz o último a interrogar. Perfeitamente. Agora, depois que ouvimos todas as testemunhas de acusação e as testemunhas de defesa, sempre tem que seguir essa sequência. Passaremos agora para o interrogatório do réu. Este é o momento de em corte, ou seja, é o dia na corte, o dia em que o réu vai estar no tribunal, em que ele poderá ter o seu dia na corte. É o dia dele ser ouvido, o dia de falar sobre o que aconteceu. Este é o momento dele falar efetivamente sobre o crime, sobre ele ser culpado ou inocente. É importante frisar também que, havendo mais de um réu, cada um deverá ser ouvido individualmente, sendo vedado, conforme o artigo 191 do CPP, o acompanhamento de um réu à oitiva do outro réu, que não é o nosso caso hoje. Boa tarde, senhor Arlen. Boa tarde, doutor. Tudo bem, graças a Deus. Tudo bem com o senhor? Meu nome é Tiago e eu serei o juiz que irá fazer o seu interrogatório. O senhor já foi interrogado antes? Não, senhor doutor, nunca fui, graças a Deus. Então, eu gostaria de explicar para o senhor como que irá funcionar este interrogatório, ok? Beleza, ok. Em primeiro lugar, o senhor tem o direito de falar com a sua advogada antes de ser ouvido por mim, caso o senhor ainda não tenha feito. Também pela ordem, meritíssimo. Permitida a palavra de ordem, doutora. Gostaria de informar que, em respeito ao artigo 185, parágrafo 5º do processo penal, já foi realizada através de videoconferência uma entrevista prévia entre a defesa e o Sr. Warley. Porém, eu gostaria de frisar a imprescindibilidade de acesso a um canal telefônico reservado para a comunicação entre o meu cliente, que está no Presídio Municipal de Pirapora, diretamente comigo, que estou presente na sala de audiência do fórum local, para que, caso necessário, possamos nos comunicar durante a audiência. Perfeitamente, doutora Ludmila. Em consonância com a lei, tal direito será garantido nesta e em qualquer outra audiência que será presidida por mim. Assim sendo, antes de darmos prosseguimento, gostaria de perguntar ao Sr. Warley se o senhor gostaria de falar mais alguma coisa com a sua advogada antes do interrogatório. Não, senhor doutor, não será necessário, não. Perfeito, Sr. Warley. Dando prosseguimento, então, gostaria de deixar claro para o senhor que o senhor tem o direito de ficar em silêncio. Ou seja, o senhor não é obrigado a responder as perguntas que eu lhe formular. Porém, eu lhe aviso que este é o seu dia na corte. Este é o momento ideal para que o senhor exercite a sua autodefesa, dando a sua versão sobre os fatos e, caso o senhor confesse o crime, serão a circunstância que irá atenuar a sua pena, ou seja, que poderá diminuir o tempo da mesma. O senhor entendeu? Doutor, mas se eu não sou obrigado a falar, por que razão sou obrigado a estar presente aqui hoje, então? Senhor Warley, eu solicitei a condução coercitiva do senhor porque eu utilizo o entendimento do STJ que permite a condução coercitiva do réu para a ação de instrução e julgamento. Pois nessa parte eu não irei questionar o senhor nada relativo ao ato delitivo.
Eu somente preciso ter certeza que o senhor é realmente a pessoa indicada nos autos do processo. Além do que, o interrogatório do réu, que resida fora da comarca, poderá ser feita por carta precatória ou qualquer outro meio. Porém, como o senhor não cumpre tais requisitos e para que eu possa ter a certeza que não darei prosseguimento ao julgamento de uma pessoa indevida, eu ordenei a condenação coercitiva do senhor. Ficou alguma dúvida? Não, doutor, minha advogada já tinha me explicado. Porque, na verdade, eu não queria era estar presente aqui hoje mesmo. Ótimo! Se estamos entendidos, agora eu vou explicar para o senhor como será dividido o seu interrogatório. No primeiro momento, eu irei fazer o seu interrogatório de qualificação, onde eu irei perguntar diversas coisas sobre o senhor, sobre a sua vida, sua profissão e etc. Claro, doutor. Eu entendi, sim. Tudo entendido? Então, irei dar início ao interrogatório de classificação e somente depois perguntarei sobre os fatos. Lembrando que nessa primeira parte o senhor tem que me falar a verdade. Na segunda parte, eu lhe considerei o direito ao silêncio. Beleza. Ok. Então, para iniciarmos, me diga o seu nome completo. Warley da Silva de Bragança e Orleança. Quantos anos o senhor tem? 42 anos. O senhor tem filhos? Sim, senhor. Tem um filho, doutor. Senhor Warley, o senhor reside nessa cidade de Pirapora? Sim, senhor. Aqui em Pirapora mesmo. E qual o endereço da sua residência? Atualmente na rua Madre Teresa, 122, no bairro Bergônia. Senhor Warley, qual a sua profissão? Doutor, a minha profissão, na realidade, eu sou motorista, mas já faz mais ou menos aí uns 5 anos que eu tenho sofrido muito com problemas de vista e não estou podendo exercer minha profissão mais não, infelizmente. Então o senhor está recebendo auxílio-doença? Não, de jeito nenhum, quem me dera, doutor. Eu, para sobreviver, o que eu tenho feito é bico. Se aparecer lote para capinar, cerca, trabalho de servente, tudo que aparece eu estou fazendo para sobreviver com dignidade, doutor. Senhor Warley, o senhor já foi preso ou processado anteriormente? Não, senhor, nunca fui. Nunca. Muito bem, senhor Warley. Terminamos aqui a sua qualificação. A partir desse momento, eu darei início ao seu interrogatório de mérito. E mais uma vez, eu lhe informo que a partir desta parte, o senhor tem o direito de permanecer em silêncio. Claro, eu entendi sim, doutor. Mas eu vou aproveitar que já estou aqui e responder tudo que o senhor me perguntar. Eu gostaria de parabenizá-lo, senhor. Esta é uma excelente decisão. Pois bem, aqui consta que o senhor... Senhor Warley, o senhor gostaria de acrescentar algo mais em sua defesa? Não, doutor. Não, já falei tudo já. Então tudo bem, senhor Warley. Terminamos aqui o seu interrogatório. Peço que o senhor permaneça aí para assinar o termo. Mais uma vez, de acordo com o procedimento comum ordinário previsto no artigo 402 do CPP, que diz que, produzidas as provas ao final da audiência, o Ministério Público, o querelante, o assistente e a seguir o acusado poderão requerer diligências pelas necessidades que se originem das circunstâncias ou fatos arrolados na instrução.
Assim sendo, a doutora promotora deseja mais alguma diligência que não tenha sido possível realizar antes dessa instrução? Não, Excelência, não tem. E a defesa tem alguma diligência a requerer? Não, Excelência, também não temos. Assim sendo, vou dar início às alegações finais orais. Promotora, a doutora terá o prazo de 20 minutos para fazer as suas alegações finais de forma oral. Em seguida, a doutora advogada de defesa também poderá fazer o uso da palavra por igual período de 20 minutos. Lembrando que esse prazo poderá ser acrescido de mais 10 minutos, se assim as partes solicitarem. E que após as alegações finais, eu irei proferir a sentença e que para isso não tenho prazo estabelecido. Aqui eu gostaria de explicitar outra possibilidade. Caso uma das partes solicite que se oficie alguma diligência, eu, no lugar de juiz, defira a mesma, terei que encerrar a audiência até que as mesmas fossem realizadas. É óbvio se esclarecer que não será permitido que as senhoras ditem suas sustentações orais e nem tragam as mesmas salvas em pendrive para inclusão nos autos, pois os prazos serão seguidos. Porém, nada impede que isso seja acordado entre as partes em juízo, pois não há nulidade pela ampliação do rito. As nulidades, quando acontecem, elas serão dadas pela supressão, pela redução do rito. E ainda temos a teoria da relativização das nulidades, aonde será necessária a comprovação do prejuízo para que as nulidades sejam reconhecidas.